Fala, time da Implantodontia, o Implantology Cast está no ar. Fala, time! Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista com o Dr. Márcio Foleto. Cara, grande honra estar aqui no Implantocast. A gente teve participações anteriores, né? Entrevistando a galera. Uma grande honra, um prazer estar aí. Maravilha, a gente tá vai ser surreal, hein? Hoje vai ser épico. É isso aí. A gente está aqui com o nosso amigo Dr. Maurício. Muito satisfeito de estar aqui junto com o Foleto, com o Herbert, com o Guilherme e poder absorver um pouquinho do conhecimento desses implantes tão em moda hoje, não só em moda, mas são implantes que são eficientes até ao extremo e reabilitações mais rápidas para os pacientes. Vamos lá, Gui, se apresenta aí. Bom, boa noite a todos. Então, gostaria de agradecer a Clínica Foleto aqui, que já conversamos anteriormente, cara que conhece muito sobre essa parte de implantes zigomáticos, toda essa parte, e só estou feliz de estar aqui só para já aprender já um pouco mais. Os caras prepararam um monte de dúvida polêmica aqui, que eu tô sabendo. Hein? Tem que estar pronto para isso, né? Eu não sei da onde vem, cara, mas tem pessoas que sempre mandam as perguntas de será que o carga imediata vai acabar, mas não é essa que eu vou fazer. Olha aí. Essa eu vou deixar para depois, durante o papo. Mas o que eu queria te perguntar, assim, já logo de início. Eu lembro que quando eu fiz especialização em implantodontia, a gente falava sobre carga imediata, sobre protocolo, sobre implante zigomático. E toda vez que a gente falava sobre implante zigomático, algum professor torcia o nariz, falava, não, isso é um negócio que não dá certo, tal, não sei o quê. E hoje em dia, com a casuística que a gente tem, o follow-up, o acompanhamento dos implantes zigomáticos, esse preconceito ele meio que caiu por terra. E eu queria te perguntar, com a sua expertise, com a sua história dentro do implante zigomático, de onde você acha que veio esse preconceito lá atrás? Supernatural, eu tinha o preconceito do zigomático, para você ter ideia. Eu tive ali uma complicação no caso, de um paciente e eu fiquei sabendo que a única solução para aquele caso era o zigomático. Aí inventei de fazer um treinamento, um curso de zigomático. Fui lá no curso, cara, centro cirúrgico, já fiquei arrepiado, quase desmaiei lá no centro cirúrgico. Cara, foi surreal a experiência. Um cirurgião dentista no centro cirúrgico, como assim? No hospital, lavar as mãos, mal sabia lavar as mãos direito, enfim, implantodontista. E lá a técnica, fui descobrir a técnica. Só que a técnica, ela teve a sua evolução. Mas na época, o implante ele passava por dentro do palato, atravessava todo o seio maxilar e ele ancorava. Eu lembro que o professor sentia aqui no tato mesmo. Nossa. Entendeu? Passou, no caso, né, ele fresou e passou pela fossa infratemporal, veio um monte de gordura na broca, dentro dessa cena. Cirurgia guiada, por Deus, essa daí. Né? E aí era na expertise mesmo, experiência. E a gente precisa honrar as pessoas que começaram a história, como o Brennemark, como os grandes cirurgiões, né, que buscaram ali a evolução do zigomático. E ali começou os históricos de sucesso. Eu lembro de um congresso, cara, congresso que só falou de zigomático, a tendência, a novidade era zigomático. E ali deu boom, né? Deu boom no zigomático e não tinha muito follow-up, não tinha muita longevidade, já começou a ter os problemas e era difícil você resolver. Então, eu lembro que eu fiz, daí o professor que eu fiz o curso, ele foi lá, até porque eu não tinha nem coragem de fazer, ele foi lá e resolveu o problema, de forma temporária. Porque deu problema esse caso. E ali eu já desisti do zigomático. Isso há 13 anos atrás. Ali eu meio que já desisti, porque deu processo sinusal no paciente, contaminação, e como tratar o professor lá, né, de São Paulo, aqui de São Paulo, para voltar no interior do Paraná, tive que pagar para ele ir lá tirar o zigomático. E aí o paciente teve que voltar com a prótese, então foi bem traumático para mim. Mas eu não desisti. Eu fui em busca, procurei outro curso, fiz o segundo curso, fiz o terceiro, e eu vi que a técnica evoluiu. E quando evoluiu,
foi quando a técnica veio para o exteriorizado. Quando você tinha a tendência de descolar a membrana, deslocar ali e passar por fora do seio. Aquela foi a maior sacada do Miguel Oranza, um brasileiro, né? Pedro Velasco, aqui no Brasil, grandes nomes da implantodontia. Então a gente teve a oportunidade, eu fiz um curso fora e foi aonde eu aprendi que precisava descolar o seio maxilar para colocar o zigomático. Ali eu acho que foi a maior virada de chave para mim. Então, como evitar o processo sinusal no zigomático? Porque o problema era a sinusite. Então, como resolver esse problema? Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil, essa mentoria, e ali ele falou, o segredo é aqui, faz a antostomia, você tem que ver o zigomático, e ali foi a virada de chave. E o que eu poderia trazer aqui já de início nesse podcast? Hoje o nosso problema não é mais sinusite, o problema é tecido mole. Então, um bom implantodontista é aquele que sabe incisar e acessar. Eu acho que o grande segredo, a virada de chave, é o princípio básico. Lá que a gente aprendeu lá na graduação. Anestesia. Que é incisar, anestesia, incisão e descolamento. Exato. O problema é que o cirurgião ele fica descolando, coloca o Minnesota, tira, coloca, machuca o paciente. Então a incisão, errou o descolamento, ali você começa a ter problema. Então o zigomático hoje, para nós, a grande virada de chave está sendo o tecido mole. Aí a gente traz o embasamento, o conhecimento da periodontia. Por isso que um bom implantodontista hoje, ele tem que ser um bom manipulador de tecido mole. É o que a gente já tinha até comentado, né, um dia sobre, por exemplo, às vezes o erro dos alunos está no básico, né? Então eu acho que se a gente puder ensinar o básico, né, para os alunos, a gente no papel de professores, né, e com isso vocês acabaram, né, desenvolvendo alguns métodos de ensino, o que é importante, né, que a gente fala assim, uma das discussões que eu tive na especialização, no período que eu fui professor, é que eu queria explicar algumas coisas para os alunos e muitas vezes eu fui tesourado. E aí, por exemplo, você falava assim, pô, mas por que você vai ensinar isso? Isso funciona na sua mão. Eu falei, não, se eu tenho uma técnica descrita, técnica é técnica. Técnica funciona para mim, funciona para o Guilherme, funciona para o Maurício. Técnica é técnica. Então, vocês desenvolveram uma técnica para ensinar implantes zigomáticos. Queria que você descrevesse um pouco melhor como que é essa técnica, porque toda vez que a gente vai fazer um descritivo de uma técnica, é muito complexo, porque a técnica ela vem não só do erro e acerto, mas ela vem de muita discussão, de embasamento científico, e como que foi o desenvolvimento dessa técnica, desse método que vocês criaram? Interessante, nós passamos por 4 versões. 4 versões, a versão hospitalar, que foi a versão agressiva, a versão hospitalar com grandes osteotomias, sem visão nenhuma. Então você fresava no escuro, era 35 passos. 35 a 38 passos para você executar o zigomático. Era de 6 a 8, 9 horas. Bastante coisa, hein? Bastante tempo. 6 a... Muito tempo. Em centro cirúrgico. Para fazer um duplo zigomático era isso. Duplo zigomático. Um zigomático diminuía ali 40%, né? Mas eram 35 passos a cirurgia. As brocas eram desse tamanho. Você só conseguia fazer no hospital, porque estourava a boca do paciente. Então aí começou o zigomático. Então era muito difícil. Então a gente reduziu para 35 passos para 12. As brocas evoluíram de grandes, elas são menores. Hoje a gente está diminuindo ainda mais, com o Herbert ajudando no processo. Dentro do Elite 4.0, trazendo manipulação de tecido mole, cirurgia guiada para o zigomático. E aí a gente quer reduzir ainda mais. O que a gente levava 6 a 8 horas, hoje é 40 minutos. Olha a diferença. Bastante diferença hoje. Grandes incisões, você descolava, levava meia hora. Hoje a gente faz uma técnica digital com o dedo. Você não precisa de instrumental para acessar o zigomático. É menos traumático, o paciente não percebe que você está acessando o zigomático. Hoje a gente faz 100% no consultório porque é mais seguro. Se você errar a trajetória da fresagem do zigoma anterior, o paciente sinaliza, com anestesia local, com uma sedação opcional, moderada, leve.
Então, a gente reduzir de 38 passos para 12 e ainda queremos reduzir ainda mais. Hoje tem mapeamento, a gente desenha, hoje a gente sabe onde sai o implante zigomático, sem cantilever. Então, evoluiu demais a técnica, as brocas, os kits. A Dentoflex é uma empresa nacional que está aqui e escutou nós, professores, desenvolveram, já é antigo o implante liso zigomático, que ajuda o tecido mole, e a evolução, cara, hoje a gente tem passos simples, seguros, inclusive nós ensinamos online. Isso é importante, né? A empresa aqui escuta, né, os speakers, os especialistas, porque não adianta nada. Você dá, né, orientações para a empresa e a empresa às vezes acaba não acatando aquilo que você fez. Ou, por exemplo, não é uma empresa internacional. Não falando mal de empresas internacionais, muitas empresas internacionais elas são muito boas, mas quando que eles vão ouvir aquilo, aquela sua dificuldade dentro do consultório? Não só ouvir, às vezes até essa relação entre as empresas acaba sendo muito difícil, às vezes até mesmo coisas, implantes normais, mesmo sem ser implantes mais específicos, você acaba tendo às vezes uma dificuldade de conseguir os componentes até mesmo, você vai assim, preciso de tal coisa, às vezes até não consegue nem essa parte. Então é bom uma empresa realmente que acaba ouvindo você e conseguindo ver assim, olha, eu tô com um problema nisso, dá para desenvolver alguma coisa que dá para resolver? Eles vão conseguir e a gente tinha só a broca zigomático longa. Aí a gente trouxe a ideia, cara, eu preciso fazer no consultório para não machucar a boca do paciente. Sim. E aí surgiu as empresas investindo, empresas nacionais. Hoje, todas as empresas têm no seu portfólio implante zigomático. E muito mais do que zigomático, a gente trabalha com... Hoje a gente está no portfólio da metodologia 4.0 com 10 técnicas de ancoragem. 10 opções. Então você vai abrir uma maxila, você tem 10 opções. Era nesse ponto que eu gostaria de chegar, né? Que a gente fala tanto de implantes zigomáticos, né? Mas existem outros pontos de ancoragem que eu acredito que o seu curso deve abordar de maneira eficiente também, né? Quais seriam esses pontos mais interessantes? Muito legal. Eu comecei minha jornada, como eu trouxe anteriormente, com o zigomático. Eu achava que eu iria conseguir carga imediata só fazendo zigomático. Aí eu entendi que poderia inclinar implante, que é o on-for. Existem as trilhas de aprendizado. Trilha 1, approach palatino, é a primeira técnica, você precisa aprender. Segunda trilha, distalizar o implante, aprender a deitar 17 graus, 30 graus, levemente. Terceira técnica é o transsinusal. Mesmo se você gosta do enxerto ósseo, você pode fazer o seu implante concomitante ao enxerto ósseo. Então, os defensores do enxerto ósseo, eles podem hoje inclinar o implante, passar aqui na posterior, descolar o seio maxilar, colocar o implante, ancorar no pilar canino e ainda reconstruir. Olha que sensacional. Só para batizar o caso, né? O caso daria certo de qualquer jeito, mas é só para batizar. Não, vou colocar um enxerto. Isso aí. Essa trilha 1. Cara, eu me formei hoje na especialização, ou tão na especialização. Essa é a minha trilha 1 de aprendizado. O que eu vou aprender depois? O pterigoide, que é uma técnica super simples, em 5 minutos a gente faz. Vomer, que é um implante simples também. Aí você vai para o transnasal. Então, só aí na trilha 2 a gente somou mais de 6 técnicas. Aí a última curva de aprendizado, você vai para o zigomático. O zigomático 1 zigomático, 2 zigomáticos, 3 zigomáticos. Zigoma X, que a gente coloca aqui no arco. A on-for extreme, que é o full palatal approach. Então o Vomer Extreme, que é uma técnica que a gente tem desenvolvido agora, fazer o Vomer pegando aqui próximo do pilar canino. Olha só, pega aqui no pilar canino, pega lá o Vomer, você consegue lá 80, 100 newtons. Entendeu? Então as técnicas hoje, o cirurgião, ele aprende dentro da ali a especialização em enxertia óssea, que é o primeiro estágio, e aí ele visualiza que a carga imediata é uma oportunidade para ele resolver os problemas que eventualmente pode acontecer na tua jornada. Você perdeu um implante lá no enxerto, e aí ele busca, às vezes, ver o Márcio lá na internet, ver um curso de carga imediata, ele começa a se interessar. Que são os níveis, né? Cara, como que eu tomo uma decisão? Hoje eu sou implantodontista, tenho medo, insegurança, eu era um cagão. Eu colocava 10 implantes, 12 implantes maxila.
entendeu? Eu colocava tudo unido, aqueles implantes. E, cara, até hoje a gente é meio cagão, né? Com Medroso. certeza. Entendeu? Eu acho que o cirurgião que busca o melhor para o seu paciente, ele tem que ser medroso. E uma coisa que é interessante, tava ouvindo você falar, às vezes eu te mando mensagem, né? A gente tem amizade, então eu mando mensagem pro Márcio, falo, pô, Márcio, tal, não sei o quê. Cara, pera aí que eu tô aqui dando aula, tipo assim, dando aula 100% do tempo, o tempo todo online. E assim, como eu tava falando, criar uma metodologia de ensino já é difícil. E assim, como que você conseguiu aplicar? São duas perguntas, né? Como que você conseguiu aplicar e transformar algo que é extremamente prático pro online, com maestria, né? Porque tem muitos alunos. E você tem muitos alunos que saem do online e vêm para o presencial. E se é todas essas técnicas, eu cheguei a dar uma olhada no livro, mas eu vi que assim, o livro ele é muito fácil de compreensão. Como que você fez? Porque é muito visual, com bastante técnica. Todas essas técnicas elas estão no livro. E então assim, são duas perguntas. Como que você fez a aplicabilidade para o online e se essas técnicas elas estão presentes no livro que você escreveu com o Paulo? Olha só, o online surgiu através da pandemia. Então surgiu a gente tinha uma turma 7, hoje estamos na turma 40. Então na turma 7 a gente só fazia em hospital. Era agressiva. A gente fazia em hospital 6 a 8 horas, turma 7. Eu tinha que tomar algumas decisões. Eu observava que o implantodontista ia fazer a nossa imersão, ele não conseguia chegar no consultório dele fazer. Eu tinha um primeiro problema. Olha só. Segundo problema, que o bucomaxilo que buscava o curso, porque ele tinha acesso ao hospital. Sim. E o terceiro problema, que eles faziam o curso, eles pagavam, mas não estavam executando. Então eu era um professor teoricamente já frustrado. Então eu conversei com o Paulo, cara, será que faz sentido a gente continuar assim ou não? E Deus é tão bom na nossa vida, e principalmente na minha e do professor Paulo, que surgiu a pandemia, e na pandemia nós enviamos os kits de zigomático para cada aluno daquele curso presencial. Olha só. Além do kit, enviamos a maxila para eles treinarem. Então nós fizemos 6 aulas com eles. 6 aulas. Aula de on-for, aula de transnasal, transinusal, todas as técnicas online. O que aconteceu? Turma 7, recebo no Instagram. Professor, consegui fazer um on-for aqui. Falei, cara, como assim? No online, o cara fez aqui no macromodelo, naquelas aulas, não faz sim, será? Daí, dali a pouco, o cara posta. Fiz um pterigoide. Cara, fiz mais um on-for. Zigomático eu não acreditava. Não é possível. Não é possível um cara fazer zigomático. Foi um aluno, foi lá, tentou fazer o zigomático e conseguiu. Só que ele não tinha um componente, ele achou que era Cone Morse. Daí não conseguiu reabilitar com carga imediata. Eu falei, cara... Conseguiu. Cara, surreal. E aí o cara veio... Fora isso, eles chegaram e eles operavam. Eles operaram aquela turma. Em praticamente nenhuma cirurgia, eu e o professor Paulo precisamos entrar. Então, o que a gente entendeu na turma 7? Foi a virada de chave da metodologia. A partir daquele curso, nós entendemos, cara, existe uma metodologia. Todo curso presencial nós vamos fazer. De que forma? O cara compra o treinamento, a gente dá uma preparação de 5 aulas online, ele faz o hands-on e ele vem só para operar e a gente observa. Então, a partir daquele curso foi a virada de chave, mas a gente tinha um problema, o hospital. E o online foi nos mostrando. Tinha aluno que fazia um lado no consultório, semana que vem ele marcava e fazia do outro. Daí, os próprios alunos acabaram me encorajando, algo que eu não acreditava. Olha só que interessante. Então, o online foi o que fez tudo acontecer. Então, existe uma metodologia, todas as técnicas são aplicadas no online, o aluno recebe um modelinho, ele faz lá, a gente faz ao vivo. Então, o cara hoje ele não precisa mais fazer um curso presencial de hands-on. Ele faz online. Da casa dele, em 2 dias, a gente reserva uma sexta o dia inteiro e sábado de manhã. Então, ali eles já têm a transformação, eles sabem qual kit utilizar, qual broca,
qual implante, entende de anatomia, planejamento, técnica, todas as técnicas, antes eles começam a fazer os primeiros pacientes deles. E o fato de chegar antes para eles faz com que eles tenham esse tempo de se preparar para depois fazer o presencial mesmo. Então, O cara vem para só ter expertise, só experiência. E até o Gui tocou no assunto, até a gente conversa sobre educação. E assim, tudo que você demonstra para o aluno antes, online, e depois você só dá um polimento no conhecimento dele, né? Uma lapidada ali presencial, a gente está falando isso, o Ministério da Educação tem ciência disso. Então, inserção do EAD é 1999 para cá. Ah, eu não passo nada, é 100% presencial. Desculpa, você está antes de 1999. Então, assim, a educação mudou. Depois de 1999, você tem a inserção do EAD. Né? Por exemplo, eu não preciso trazer um aluno para explicar para ele o que é um Lecron. Ó, pega o Lecron. Ele é assim, falando, olha, você está vendo esse instrumental aqui? É um Lecron. Procura aí na sua caixa. O cara já sabe. E o fato dele receber também, ele também ajuda justamente ao fato dele, eu estou com uma dúvida, eu vou rever essa parte do que eu estava vendo, porque às vezes se você faz presencial, então tá, estamos com vários alunos aqui, começamos, puta, eu tenho uma dúvida nisso aqui. Eu não vou perguntar isso daí. Exato. O cara tem vergonha. O cara tem E vergonha. outra coisa, é impossível você aprender a metodologia em 5 dias. Você vai pagar um curso de zigomático para um professor, você vai pagar o curso de pterigóide para outro, o do Almfor para outro, você vai gastar dinheiro com vários cursos. E eu acredito que não faz sentido. A metodologia ela ensina não só zigomático, são mais de 7 técnicas, o aluno ele ter clareza, saber a altura das brocas. O cara chegava e ele nem sabia o tamanho da broca. Nem sabia que implante ia utilizar, e daí o cara acha que em 3 dias, 5 dias ele vai aprender. Ele precisa de uma preparação, uma base científica, teórica, algo denso, profundo, para daí, se fizer sentido, a gente não promete que o cara vai aprender as técnicas mais avançadas no online. Nós falamos que é possível, nós temos prova que isso é possível, mas cada um sabe a sua curva de aprendizado. Márcio, poxa, de novo, né? A gente sempre quer assim, conversar cada vez mais, né? Esticar o máximo que for possível. Espremer aqui, porque a gente está aprendendo também, né? Mas uma coisa assim, rápido, antes para finalizar, eu queria que você elencasse assim, para os nossos ouvintes a sua experiência. O que você acha? Uma pergunta bem pessoal. O que você acha da técnica dessas de ancoragem a mais fácil e a mais difícil? Qual que você acha aquela da menor curva de aprendizado para a maior curva de aprendizado, se você fosse colocar em classificação? A gente trouxe muito esse conceito no nosso congresso, o Implanto Revolution. Até aproveitando, você que é implantontista, tem as informações, o Herbert esteve lá palestrando, e lá a gente mostrou essa trilha. O que é simples, o que é médio, o que é avançado. Ótimo. Eu acho que você tem que começar no básico. Cara, você tem que aprender enxerto, isso é necessário. É a base para tudo. Segundo passo, o Almfor tradicional. Entendeu? Eu já comecei ao contrário, do zigomático para baixo. Enfim. Sempre desafio, né? Aprendi a inclinar levemente, associo o planejamento digital associado. Hoje a gente tem a cirurgia guiada para simplificar as técnicas. Eu acho que a unificação do digital com as técnicas de ancoragem está muito em alta. É isso que a gente quer trazer para os nossos alunos. Eu acho que o cara tem que aprender a evitar os enxertos em algumas situações, ele ir seguindo a curva de aprendizado, respeitando a curva dele, e fazer o Almfor, fazer o pterigóide, as técnicas simples. O feijão com arroz. Eu acho que o básico é esse. O zigomático é algo mais avançado. Tem alunos que aprendem no online, mas tem alunos que precisam de uma experiência a mais. Mas olha só que legal. A base começa onde? Na curva de aprendizado. Cada degrau é um. Existem as trilhas, nós damos clareza das trilhas. Nós acompanhamos o nosso aluno, nós avançamos com ele. Nós ajudamos ele a planejar o caso que ele vai operar. Nós temos um grupo de acompanhamento com esses alunos. Então o cara não compra um curso online, ele compra
um planejamento de carreira 1 a 1, que é o nosso projeto Elite 4.0, que está aqui, ó. Nosso projeto. Vou Vou avisar aí também, tô junto com o Márcio, o professor Paulo, também manipulação de tecidos moles, implante área estética, planejamento de cirurgia guiada. Contem com a gente aí. É isso aí. E eu acho que é toda essa soma de fatores, né? Eu acho que a gente pode chegar numa cirurgia com a opção 1 e ter até 8 opções de cirurgia, 10 opções. Eu acho que não ser refém de uma opção, eu acho que é o segredo do sucesso hoje. Excelente. Time, e a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer assim, muito pelo aprendizado. É extremamente gratificante esse bate-papo aqui. Agradecer aos nossos colegas de mesa, Dr. Maurício. Eu que agradeço a participação e a absorção de tanto conhecimento com o Dr. Márcio. Amém. Dr. Guilherme. Muito obrigado a todos. Eu sei que é muito difícil trazer o Márcio aqui, porque ficar sempre ocupado, né? Lá de dois vizinhos. Dois vizinhos. É isso aí. É two neighbors, né? Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Foleto, aí sou de 2 vizinhos Paraná. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus. Eu acho que Deus mudou minha vida, impactou minha vida. Eu acho que sem Ele a gente não conseguiria entrar em nenhuma cirurgia. Nós devolvemos sorrisos todos os dias. Quero agradecer a todos os meus alunos da Escola do Implantodontista, Metodologia 4.0, do Elite. Quero agradecer minha esposa, meus filhos, minha família, os professores que estiveram comigo aqui. Eu acho que esse é o caminho, a gente abrir temas e trazer polêmicas. Até a gente vai marcar um duelo com o professor Forte, enxerto, e aí a gente fazer uma dualidade e a gente realmente aprender junto. Esvazie seu copo todos os dias para você aprender uma coisa nova. Cara, para mim foi uma honra estar aqui. E a gente, quando eu não estou aqui, a gente entrevista também. Com certeza. Surreal, épico 4.0. Time da Implantodontia, então a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, o Cubo Biomédico e a Dentoflex NP, que são patrocinadores ouro aqui do Implantology Cast. Obrigado e até a próxima.